Olá pessoas, eu sou o João. Eu sou o Vinícius. E bem-vindos a mais um episódio do Orfeu, o nosso Clube do Livro. Em formato podcastal. Muito bem, sobrevivemos ao episódio 4, ao capítulo de mais de 800 versos. Isso. E embora a gente tenha feito agora um episódio tão grande quanto... É curioso que 800 versos é praticamente o dobro do que estava a média de versos, só que o episódio não ficou extraordinariamente grande. Ele ficou 15 minutos maior que os outros. E o de hoje acho que tá no tamanho parecido. Sim, ele só demorou, a consequência foi só que demorou mais pra gravar, porque tinha mais coisas pra ler. Mas chegamos agora num canto em que a gente finalmente conhece o protagonista da história. Uhum. Mas antes de entrar no canto, a gente tem alguns comentários, eu tenho uma canelada que eu cometi para corrigir, e alguns lembretes, que a gente esqueceu de fazer nos últimos 4 episódios. No comentário, o Iago falou sobre como a nossa abertura é uma mistura entre pirula e xadrez verbal, e foi um pouco sem querer. Sim. Porque, como a gente ouve eles com frequência, acabou ficando uma forma natural de abrir o episódio. A parte do pirula, especialmente, é sem querer. Né? Foi bem sem querer, eu só percebi depois que o Iago falou. Que o pirula, o biólogo que está se recuperando agora, ele também começa os vídeos dele sempre com olá pessoas. Em nossa defesa, era assim que começava lá em 2021. Né? Isso. Talvez lá tivesse na cabeça também, imaginária do pirula. Mas só agora que a gente foi perceber. A gente só reproduziu. Isso. A parte do xadrez verbal é o formato podcastal, que é a forma que o Matias abre os episódios, mesmo eles não sendo um clube do livro. Além disso, ele comentou sobre... Ele achou legal o comentário do João sobre os sentimentos na Grécia, sobre ser algo externo à pessoa, que talvez case com a ideia de que as pessoas não têm tanto livre-arbítrio assim, então as coisas acontecem com elas meio de fora para dentro e os sentimentos acompanham essa ordem. Sim, E aqui, rapidamente, porque eu não comento no capítulo, não comento no episódio, nesse canto, no canto 5, aparece, acho que pela primeira vez, o que é ainda mais famoso do que aquela descrição que eu tinha comentado, que é a imagem do medo te agarrar e tremer os seus joelhos, né? Novamente, acontece com o Odisseu, né? Desse sentimento externo vindo e movendo você. Em outro momento eu comento mais sobre isso e sobre essa relação parecida que tem isso com os deuses. Por fim, acho que a primeira canelada, ou primeira canelada que pelo menos eu corrijo depois, no episódio passado eu falei sobre não terem vacas na Grécia Antiga, e isso é mentira. Até porque no episódio 3 eles estão fazendo um sacrifício de quase 100 bois, né? Seguindo a hecatombe. Mas eu falei isso para introduzir a ideia de que eles não bebem leite de vaca, e essa parte é verdade. Primeiro, eles têm preferência por criar em larga escala cabras e ovelhas, porque os terrenos na Grécia são bem acidentados, então eles são mais propícios para animais menores e que são mais ágeis do que uma vaca. Eles têm preferência pelo sabor também do leite desses animais, tem umas características que faz com que seja um pouco melhor para eles beberem esses leites. E as vacas, assim, tem poucas e a preferência é que elas sejam usadas para trabalho no campo, né? Para puxar arado, para carregar coisas. Salvo a energia delas para essas coisas e salvo o leite delas para os filhos delas, né? Isso, Que é o objetivo original de todo animal mamífero. Vale comentar que é uma sociedade campestre de pequenos produtores, né? Não existe nada em larga escala. E talvez fosse difícil a criação, momento vegano aqui, né? Leite não é algo que os animais produzem assim livremente, né? Você precisa apenas mães, né? Apenas animais que dão a luz e que têm um filhote que estão produzindo leite, né? Então, você precisa estar constantemente reproduzindo esses animais para você extrair o leite deles. Talvez isso fosse mais difícil de fazer com um animal de tão grande porte como uma vaca. Por fim, uma coisa que é muito importante no tipo de mídia que a gente está produzindo, e a gente esquece com frequência, é de pedir para as pessoas compartilhar os episódios, caso tenham gostado, de se inscrever nos agregadores de podcast. Se você se inscrever e ativar as notificações, você é notificado mais rapidamente quando tem episódios novos. A gente ainda não conseguiu manter a frequência que a gente gostaria. Apesar de que com o episódio extra, a gente aumentou essa frequência. Sim.
Porque no espaço de 2 semanas tem 3 episódios. Perfeitamente. E aí, E se se você ativar as notificações, você vai receber as notificações de episódios extras que a gente não tinha planejado. Isso, a gente avisa no Instagram, mas você pode receber antes. E nos sigam no Instagram também. Também, como a gente sobe os episódios numa plataforma própria do Spotify, ele distribui para todas, mas é uma plataforma do Spotify, ele manda para o Spotify primeiro. Se você não usa o Spotify, você vai receber um pouco depois. Se você tiver as notificações ativadas, você vai saber exatamente quando que chegou. Sim. E nós subimos agora no YouTube também, né? Isso, tem disponível no YouTube, tanto no YouTube Music quanto no canal do YouTube. Exatamente. Que E nos sigam no canal do meio YouTube também. Isso, se inscrevam no canal do YouTube, se inscrevam em qualquer plataforma que vocês estiverem usando para ouvir a gente. Sigam a gente no Instagram, @orfeu.podcast. Bem no Instagram também, vocês podem mandar comentários. No Instagram meu, do João, do Orfeu, ou pelo e-mail também, ou qualquer outro lugar. Enfim, não faltam lugares para vocês acessarem a gente. Perfeitamente. E reforçando, se possível, compartilhem os episódios, compartilhem informações sobre a gente. Também batemos a marca de 100 reproduções. Plays e downloads. Não sei bem a métrica dele para plays e downloads. Eu sei que play é a partir de 15 segundos. Os downloads, eu não sei se ele... Uma pessoa que baixou e ouviu, se conta como 2 ou 1. Justo. Enfim, batemos e superamos, né? Já estamos em 120 ou 130, eu acho. É só que a gente tinha esquecido de comentar antes, né? Faz 2 semanas que a gente bateu. E eu vou agradecer a todo mundo que mandou, que agora, nessa última semana, pra mim, que começou a ouvir o podcast. Enfim, quando vocês chegarem nesse episódio 5, muito obrigado. Sintam-se agraciados. A gente tá gravando isso no dia 14/7. 2 dias depois do aniversário do João. Precisamente. Então, feitos todos esses lembretes, comentários, correções, acho que a gente pode passar agora então para a sinopse do episódio. Aqui agora, pela primeira vez, a gente começa com o Odisseu preso na ilha com Calypso, em que ela quer fazer dele o seu esposo e promete a ele e oferece a ele a imortalidade. Isso, até o episódio 4 a gente acompanha só o Telêmaco, né? A chamada telemaquia. Agora no 5, finalmente, a gente vê o herói, o Odisseu, da Odisseia, o Ulisses. Isso. E ele tá aprisionado com Calypso, na ilha que a gente já sabia dessa informação, mas agora a gente finalmente vê ele. E a gente encontra ele o tempo todo lamentando que ele está preso, que ele não pode voltar para casa. Lembrando que já fazem anos da jornada dele, né? Por enquanto a história ainda está no presente, né? Então já faz anos que ele está tentando voltar para casa e agora ele está há muito tempo preso na ilha com Calypso. Isso, são 7 anos na ilha, o que dá 7 anos também depois dele sair de Troia. Porque o que acontece antes dele chegar na ilha acontece meio rápido, assim, no espaço de 1 ano. Então, a maior parte do tempo, dos 10 que ele demora para voltar depois da guerra, recapitulando, né, 10 anos de guerra e 10 anos de retorno. Desse tempo do retorno, 7 anos ele passa na ilha de Calypso. E a gente começa a história dele no final desses 7 anos. Sim. Eu tinha visto algumas métricas diferentes, mas, enfim, acredito que seja isso também. E aí a gente vê, né, é narrado no canto, há um diálogo entre os deuses, né, Atena e o pai dela, Zeus, em que Atena pede para que o pai dela liberte, ou ordene a libertação de Odisseu da ilha para que ele possa voltar para casa. E nisso Zeus é convencido por Atena, que é a filha favorita dele, e envia Hermes, o mensageiro dos deuses, para comunicar a Calypso da vontade de Zeus. E Calypso, independentemente do que ela queira, ela é obrigada a seguir a vontade de Zeus, e ela acata o pedido, a comunicação de Hermes e liberta Odisseu. Ele ainda fica um tempo na ilha, né? Ele derruba umas árvores. Acho que ele fica uns 5 dias. Isso, que é o tempo dele construir a jangada dele, né? Ele é levado por Calypso. Calypso não tem servos, pelo menos não tem nenhum servo masculino que possa fazer esse serviço por Odisseu, né? E agora de imediato tem aquela questão que o Zeus fala para ele continuar a jornada sem a ajuda de ninguém. Exatamente. Então ali ele tem que fazer com as próprias mãos uma jangada para sair dali. Isso. Aí ele derruba algumas árvores e constrói ele próprio uma jangada, um barco rudimentar para sair da ilha. Aí ele coloca o barco no mar, sai da ilha, navega pelas estrelas
E enquanto ele está navegando em direção à Ilha dos Feácios, como ele é instruído... Isso, depois de 7 anos de sofrimento, finalmente agora ele vai ter paz, né? Ele vai sair e vai ficar tudo tranquilo até chegar em Ítaca. Perfeitamente. Isso, Dura 5 minutos. Só que não. Logo na jangada dele já tem problemas com outro deus. Isso. Poseidon envia ondas para derrubar o barco, aparecem os 4 ventos e atrapalham, né? Essa é toda uma descrição mitológica de uma tempestade. Então, com os 4 ventos, que são 4 deuses, né? 4 entidades, e o Poseidon enviando ondas, né? E maremotos, a jangada dele naufraga, né? Ela não vira, né? Ela desmonta, né? O Poseidon foi um pouco violento, né? Sim. E aí ele se encontra à deriva perto da Ilha dos Feácios. Ele é ajudado por uma outra deusa nessa situação que o Poseidon sacaneia ele. Isso. Que voa até ele na forma de um albatroz, que é a deusa Ino, né? A ninfa Ino. Deixa eu explicar mais sobre ela no episódio. Isso. E com a ajuda dela, ele consegue finalmente chegar à Ilha dos Feácios, que é onde boa parte dos cantos seguintes vai se desenrolar. Isso, ele vai nadando com a ajuda de um artefato dado por Ino até a Ilha dos Feácios. E lá ele chega até a costa, né? Ele chega até as margens do rio, na verdade, e entra numa floresta, né? Num lugar com folhas. Porque está de noite, né? Ele sai da Ilha da Calypso de noite, ele chega na Ilha dos Feácios de noite, e ele se cobre, como ele não tem fogo, ele se cobre com folhas para passar a noite. E é aí que a gente deixa Odisseu para o canto seguinte, né? Termina a sinopse desse canto. Então, feita a sinopse, fiquem agora com o episódio 5, que nós comentamos um pouco do canto 5 da Odisseia. Então, agora no canto 5, a gente finalmente tem o herói, Ulisses, o Odisseu. Finalmente, o filho de Laertes. Finalmente o Odisseu aparecendo. E exatamente onde o Menelau disse que ele estaria. O Menelau não, né? O Proteu. O Proteu, né? Que nós soubemos a partir do Menelau. Isso. E é curioso que a primeira aparição do herói, pensando em filmes, por exemplo, normalmente é uma aparição meio que engrandece esse herói. Mostra ele numa cena magnífica, em que ele está fazendo grandes atos de heroísmo. E a primeira cena que a gente tem dele é dele encolhido numa rocha chorando, a saudade de casa. No caso, que a gente falou sobre como os heróis chorarem não é necessariamente um demérito. Novamente nós temos aqui algumas vezes a descrição do Odisseu chorando, né? E é uma fórmula específica, né? Do Odisseu. Não vou lembrar exatamente como que ele descreve, mas ele descreve o Odisseu chorando da mesma forma algumas vezes, né? Porque é justamente uma fórmula homérica. Só que dessa vez querendo dizer que o Odisseu está chorando, né? E é isso que a gente já tinha comentado antes, né? Que se no canto anterior estava todo mundo chorando também, agora nós vemos uma única pessoa, mas justamente o protagonista do texto se debulhando em lágrimas, né? Aqui eu encontrei a fórmula. E ele olharia ao mar sem descanso, jorrando em lágrimas. Essa mesma fórmula aparece algumas vezes. E eu acho curioso uma coisa que eu não comentei nos outros capítulos, eu acredito, é que apesar de alguns recursos poéticos não existirem ainda ou não serem populares na épica, como por exemplo a rima, a literação é algo bastante comum e algo bastante utilizado. Não é algo padronizado, no sentido de determinados versos sempre vão ter uma literação, mas é um recurso bastante recorrente e bastante marcado da poeticidade dos textos gregos. E aqui nesse verso que eu acabei de ler, existe uma literação em grego e em diversos outros. Assim, talvez para o leitor lendo a tradução, como, enfim, de se esperar, não pareça um texto tão poético, né? Pareça só um texto escrito em forma de poesia. Mas existem vários recursos poéticos que são impossíveis de ser traduzidos, como a literação. A literação é sons parecidos se repetindo em palavras, em sequência, assim. Stop saying such silly sentences. Aproveitando que você falou da fórmula homérica, desse
pega algumas estruturas que se repetem, até como que a gente comentou no primeiro episódio, serve bem para ajudar a decorar o poema, ajudar a ter recursos na manga para encaixar quando faltar espaço. A primeira parte da Athena falando com Zeus, toda a fala dela praticamente é remendo de outras partes do texto. Não sei se você sabia disso. Uhum. Pelo menos 3 outros momentos do texto. Não vou passar um por um, mas acho que eu vou colocar na descrição onde que você acha cada um, usando a marcação numérica. Mas é muito legal porque é linha por linha de 3 momentos distintos do texto, que são reaproveitados. Tem uma parte do discurso do mentor, uma parte do discurso do Proteu e uma parte do discurso do Médon, que copiados linha por linha no discurso da Atena para os Zeus. Mas só para deixar claro, vai do verso 7 até o 20 o discurso. Aí eu vou deixar na descrição de onde que sai cada parte, para vocês poderem conferir. Excelente. Você estava comentando da conversa de Atena com Zeus, né, com o pai dela. Uhum. E eu acho curioso que Zeus retruca Atena, né? E a primeira coisa que ele aponta, e que é só curioso de se observar, é que Zeus diz para Atena que Atena quer que Odisseu retorne para casa porque ela quer que Odisseu se vingue dos pretendentes. O que é muito interessante de você pensar nessa lógica de justiça, né? Uhum. Que Atena quer que haja justiça contra os pretendentes, né? Vingança e justiça são conceitos que se confundem. E para que isso ocorra, Odisseu precisa retornar para casa. E Zeus aponta que é justamente isso que ela quer, né? Ela não quer que Odisseu retorne porque ela gosta do Odisseu e ela quer o melhor para ele. É por uma questão de justiça, o que deixa o texto ainda mais poderoso. E ele retrucando ela com isso, vai aparecer lá de novo quando o Odisseu tem a oportunidade de fazer isso com os pretendentes, né? Lá nos últimos versos. E essa ideia de que o objetivo dela é mais combater os pretendentes do que ajudar o Odisseu, fica muito claro na cena em que isso vai se dar lá na frente, porque ela fica o tempo inteiro atiçando o Odisseu contra eles. É até meio engraçado vendo ela colocando mais lenha na fogueira, só pra ver isso acontecer. E essa cena mostra um pouco da dinâmica que os deuses têm com os Zeus. Porque o João chegou a comentar, acho que no primeiro ou segundo episódio, como Zeus, além de deus dos trovões, ele é como se fosse o rei dos deuses, ou o pai dos deuses. Ele está acima dos outros. Uhum. Ele normalmente é tomado como referência em orações, eles rezam primeiro para Zeus. E dá pra ver a dinâmica que eles têm com Zeus aqui, porque ela pede autorização para Zeus para fazer coisas. Assim como no primeiro canto, que ela advoga pelo Odisseu pedindo para Zeus, e ele autoriza, ela está fazendo de novo aqui. E mais pra frente, o Poseidon, que normalmente está quase em pé de igualdade com Zeus, até porque eles são irmãos, eles têm uma história parecida, também fica pedindo autorização para Zeus antes de fazer coisas. Então, esse papel do Zeus como autoridade entre eles fica mais explícito aqui. Ele é sempre marcado como esse senhor de toda a ordem das coisas, né? Uhum. A gente poderia dizer que é a ordem natural, mas é uma ordem tomada por Zeus, né? Antes dele era diferente, né? Antes dele, o lugar dele estava Cronos, e antes de Cronos ainda estava Urano, né? Aproveitando que a gente está no começo, tem uma das fórmulas homéricas que aparece com frequência, é toda vez que o dia vai começar, fala-se da aurora dos róseos dedos. Uhum. E normalmente aparece só essa parte. E especificamente nesse canto, aparece um pouco maior, fazendo referência ao esposo dela, ao esposo, né? da Aurora. Abrindo aspas aqui para o primeiro verso. Do leito onde se deitava, junto do orgulhoso Títono, surgiu a Aurora para trazer a luz aos deuses e aos homens. Essa parte maior e engraçada, primeiro porque abre um pouquinho a história sobre a Aurora, que tem esse relacionamento com esse mortal, que foi muito querido entre os deuses e por isso lhe foi garantida a imortalidade. Só que não foi garantida a juventude eterna para ele. Então ele ficou numa situação de que ele atingiu o limite do corpo físico e fica vivendo meio em estado vegetativo. Foi uma sacanagem dos deuses que aconteceu com ele. E tem um paralelo entre isso e a situação que o Odisseu está passando, porque ele também é um mortal que está tendo relações com uma deusa. No caso dele, relações forçadas, mas ainda tem esse paralelo entre ele dormindo com a deusa
Calypso, e o título dormindo com a deusa Aurora. Não sei se dá pra dizer que é relação forçada, né? Mas é uma relação contra a vontade dele, né? É porque ela não é... Ele não é fisicamente compelido a ter qualquer relação ou a se deitar no leito de Calypso, né? Mas como ele está aprisionado com a deusa, ele meio que assume esse papel, né? Uhum. Em nenhum momento sugere que ele está sendo obrigado. Né? Ele tá desgostoso com a situação. Isso. Que ela submete ele. Só que ele sempre se refere a esse período que ele passou com ela como terrível, como uma deusa que ele não gosta. Aqui ele claramente não gosta da situação. Só que depois dela autorizar ele a voltar para casa, eles ainda dormem mais uma vez juntos. Aqui Exatamente. já não é contra a vontade dele, aparentemente. Então se a Penélope podia desculpar as outras relações, aqui fica mais complicado. Você levantou a bola, acho que vale a pena falar um pouco então sobre monogamia no imaginário grego, né? A gente costuma pensar nos gregos na maioria das civilizações como monogâmicas, mas isso é precipitado, né? É porque a nossa sociedade, muito influenciada pelo cristianismo, adotou um modelo estritamente monogâmico. E mesmo assim é bastante discutível se as sociedades cristãs, em sua maioria, são realmente monogâmicas, né? Normalmente o que acontece, como acontecia na Grécia Antiga, é uma monogamia, digamos, parcial, né? De que a monogamia é estrita na relação com um único parceiro para as mulheres, mas com os homens não, né? Então, o que o Odisseu está fazendo de ter intercurso com outras mulheres, né? Não só com Calypso, ele tem com outras depois, né? Antes, na verdade. E durante a guerra, né? Eles raptam concubinas e têm relações com elas. Isso não é visto como uma forma de traição para Penélope, né? Isso é algo de se esperar desse modelo de relacionamento que os gregos tinham, né? Desse modelo não monogâmico, semi-monogâmico que os gregos tinham, em que há uma poligamia masculina e uma monogamia estrita feminina, né? O Engels descreve bastante isso, né? Inclusive citando a própria Oresteia, né? E aproveitando a relação entre homens e mulheres, e entre deusas e mortais, a Calypso faz uma defesa das deusas, que eu acho muito legal. Porque o Hermes é enviado pelos deuses para pedir para ela libertar o Ulisses, a pedido de Zeus, que foi, por sua vez, a pedido de Atena. Todo mundo terceirizando o trabalho até chegar na Calypso. E ela acusa eles de serem invejosos. Invejosos especificamente contra as deusas que se apaixonam por mortais. E ela cita uma lista de deusas. Cita Artemis, cita Deméter. Cita... Tem mais uma que ela cita, que eu não lembro agora. E o caso dela. Mostrando uma defesa feminista aqui das deusas. Acho que é um dos poucos casos que eu vi aqui de uma mulher defendendo a classe das mulheres contra um suposto machismo, que ela não denomina assim, né? Esse conceito não existe dessa forma ainda. E mencionando agora que você falou do Hermes, Atena suplica a Zeus, Zeus envia Hermes como mensageiro para que Hermes comunique a Calypso que Calypso deve liberar o Odisseu. E eu acho curioso que Zeus explicitamente libera Odisseu para que ele volte sem auxílio, né? Ele quer que Odisseu sofra no restante da sua jornada, né? Além de tudo que ele já passou, ele quer que ele continue sofrendo para que ele volte de sua própria feição a Ítaca. Nominalmente sem a ajuda dos deuses e homens. Que pode gerar algum debate porque ele tem auxílio, né? De deuses e homens. De deuses e homens durante toda essa jornada, né? Inclusive, a primeira coisa que ele está fazendo é ir para uma ilha, a Ilha dos Feácios, onde ele receberá auxílio de outros homens. Isso. Né? E, nesse meio do caminho, ele recebe auxílio de duas deusas. Você voltando a Calypso aqui, além da Atena? Ele recebe auxílio de Calypso, ele recebe auxílio de uma ninfa do mar, e ele recebe auxílio de Atena. A Ino. Isso. E outra coisa que eu ia mencionar, aproveitando o Hermes, é que eu não sei como ficou novamente na tradução, se você me passa esse ponto, né? Mas nas traduções em inglês eles não mantêm o nome Hermes, eles mantêm o nome que está sendo utilizado em grego nessa parte, que é Argeifontes. Que é aqui ele aparece como um epíteto, o matador de Argos.
Então, justamente, em grego ele substitui o nome, né? É um epíteto também, mas ele aparece substituindo o nome de Hermes. Tipo, apareceu o Crônida, em vez de aparecer o nome do Zeus. Precisamente. Que é porque Hermes é o assassino do gigante Argus de 100 olhos, né? Uhum. Argus Panoptes, que é Argus de muitos olhos, né? Panoptes. Curiosamente, Argus também é o nome do cachorro do Ulisses, que ele deixou em casa. E é uma palavra muito parecida. Não lembro se é exatamente a mesma raiz, eu acredito que não, da cidade de onde Menelau e Agamenon se originam, né? Que é a cidade que Orestes vem a governar, que Agamenon retorna e é assassinado, que é a cidade de Argos. Nessa de ter um discurso meio contraditório, tipo do Zeus, que fala de não ter ajuda, só querer ajudado. Uhum. No último episódio que eu gravei sozinho, o primeiro especial, o primeiro bônus, eu falei sobre os homens. Quando eles eram conviviam junto com os deuses, eles não sentirem fome. E é engraçado porque o Hermes aqui cita o Hermes estar com fome. Era uma característica que não era para ele ter. O Acalipso fala que vai matar a fome dele. Sim. E oferece a ele ambrosia, novamente, né? Uhum. Que novamente é o alimento dos deuses, né? Uhum. Os deuses não são... Eles têm substância, né? E eles não são feitos da mesma coisa que os mortais são, né? Isso. Tanto que eles não têm sangue. Referência a saciar a fome de Hermes no verso 91, mas ele não deveria ter uma fome para ser saciada. Acho que vale dizer, aproveitando que você está mencionando esse erro de continuidade, por assim dizer, que não é necessariamente um erro, né? É só uma diferente passagem que pode ter uma origem distinta, pode ser mais recente, pode ser mais antiga, ou pode ser só algo que varia realmente na mitologia. Isso não é um texto que é escrito, alguém sentou e escreveu do início ao fim, ele vai ser construindo a partir de várias narrativas. O que a gente tem é só ele colocado no papel, não ele sendo criado. Eu estava lendo um texto para uma outra pesquisa, mas o primeiro capítulo dele trata sobre a religião homérica. Uhum. E eu acho que faz sentido mencionar, porque a gente tem falado bastante dos deuses e de como isso se relaciona com a religião grega, só que eu acho que vale fazer a ressalva de que a religião homérica é distinta da religião grega de fato, né? A religião que os gregos realmente praticavam e a forma como os gregos realmente pensavam os deuses é distinta da forma como os deuses são retratados por Homero. São elementos diferentes, né? Em geral, ou pelo menos por muito tempo, houve um consenso na academia de que a religião homérica tem pouco a ver em questões materiais e na própria forma de pensar os deuses com a religião grega de fato. Que a religião homérica ela antropomorfiza os deuses muito mais do que eles seriam antropomorfizados no pensamento grego em geral. Os gregos têm essa forma humana, eles se comportam como humanos, eles agem, eles têm matéria, eles interagem com os humanos, eles comem, eles choram, eles lutam, de forma que talvez os gregos não pensassem assim. E eles têm discursos e discussões que humanizam ele demais, antropomorfizam eles demais, além do que os gregos pensariam. Uhum. Acho que essa é uma ressalva que faz sentido fazer pra gente não pensar que que o que a Odisseia retrata é exatamente como os gregos imaginavam que os deuses funcionavam. Isso. Em certa medida, a dinâmica entre eles faz sentido e a Odisseia é um texto que paira no imaginário popular grego durante toda a antiguidade, mas ela não é um texto religioso fundamentalmente. Uhum. Ela é um texto que também parte da religião. A religião está como pano de fundo das duas coisas, e não o contrário. Ela não funciona como a Bíblia, ela não é uma escritura sagrada. Ela é o contrário. Ela é um texto que já existe a religião, e aí nesse contexto, com essa religião que já é praticada, daí se constrói, dessa sociedade sai esses textos épicos, dentre eles a Odisseia. E por mais que os gregos pudessem acreditar que grande parte do texto aconteceu, ou não, mesmo eles têm próprias discussões sobre isso, cada vez mais. Isso não é tão homogêneo, a sociedade grega não é tão homogênea na interpretação de textos. Exatamente. Tem alguns que de fato levam de forma literal a Odisseia, tem alguns que, como Platão, que criticam a forma como a Odisseia retrata alguns deuses, acha justamente o que o João falou, humano demais, que os deuses são muito maiores do que isso, e são muito menos humanos do que aparece, e, assim, não sendo homogêneo, tem opiniões muito distintas entre os gregos sobre como entender a Odisseia. Isso. Mas o ponto é só esse. Para as pessoas não confundirem a religião homérica com a religião grega,
a religião homérica, né? Essa mitologia dos deuses que o Homero traz, ela, por mais acurada que ela possa ser no pensamento grego, ela não reflete exatamente a forma como os gregos imaginavam os deuses. É mais antropomorfizado do que isso, né? Ou a religião homérica. Ela é uma religião fictícia, né? Uma forma de se pensar os gregos especificamente na poesia homérica, na épica em geral, né? Não só na homérica. E já que a gente está falando sobre deuses, né? E você tinha comentado da Aurora com o Títano, que o Títano se torna imortal, e ele é um mortal que ascende à imortalidade. Uhum. Ele não se... Veja, né? Ele não se torna um deus, né? Ele só se torna um imortal. E Calypso faz esse mesmo convite a Odisseu. Só fazendo um adendo rapidinho, não sei, porque eu não sei se as pessoas não tiverem lido, elas podem se confundir a respeito dos nomes. Aurora é aqui sinônimo de amanhecer, né? Normalmente se traduz por aurora, acho que é a melhor tradução mesmo. É aurora de rosa e os dedos, né? Uhum. Só que a aurora não... é que a gente usa a aurora como nome de pessoa também, né? Mas a aurora é especificamente amanhecer, né? Uhum. É a parte que você falou, antropomorfizada. Isso. Quando ela levanta da cama, o dia começa. Não, mas você é que... pode pensar isso em termos menos humanos. De que, tipo, é o dia acontecendo só. Isso. Não, mas é só porque alguém poderia ter ouvido e pensado que uma pessoa chamada Aurora, uma deusa chamada Aurora, tipo, se levantou da cama, né? Mas justamente, a Aurora de rosa e os dedos se levantou da cama, do leito com Títano, é justamente o amanhecer se levantou de sua cama com seus róseos dedos. E róseos dedos porque a Aurora é rósea, né? E é como se ela estivesse envolvendo o mundo, né? Subindo o mundo com seus dedos. Uhum. Mas então, aí a Calypso convida o Ulisses para a imortalidade. E ele nega, o que é muito engraçado de se pensar, porque, pelo menos acredito que no nosso imaginário, a imortalidade dos convites é o mais tentador deles, né? Uhum. E o Odisseu, em momento algum, parece balançado com isso, né? Os gregos, eles são muito firmes, me parece, na sua finitude, né? Essa ideia de que o seu lugar é o lugar de um mortal e não de um deus. Uhum. Né? De que você só se torna um imortal se você realmente estiver apaixonado por uma deusa e isso se tornar a sua vida. Senão você não quer a imortalidade. Você quer ser um mortal, né? Você desempenha o seu papel na ordem natural das coisas. Uhum. É uma escolha romântica também, de a imortalidade viria junto com passar a vida com a Calypso. E ele nega isso para passar uma vida mortal limitada com a esposa dele, a Penélope. Isso, que é o lugar dele, né? Oi? Que é o lugar nessa sociedade, é visto como o lugar dele, né? Uhum. Então ele está abrindo mão da vida de deuses para a vida de mortal, da vida que ele entende que é o lugar natural dele, por assim dizer, né? E tem um paralelo, feito com frequência, com outro texto, que agora não é a Bíblia, que é a epopeia de Gilgamesh. Porque o Gilgamesh também tem todo um percurso que ele faz enquanto um herói babilônico, e ele chega no momento de se deparar com a mortalidade, que é quando ele perde o parceiro dele, o Enkidu. E que parceiro pode ser entendido de várias formas, né? Que a partir do momento que ele percebe a mortalidade, a finitude da vida, vendo o parceiro dele morrer, ele começa a buscar a imortalidade. E você tem um papel distinto aqui, assim, similar, mas distinto. Porque a Siduri, que é a deusa que ele encontra, e aqui me perdoem os falantes de Acádio, pela imprecisão na pronúncia do nome Siduri, ela, em vez de oferecer a imortalidade para ele, ela na verdade dissuade ele da ideia, falando para ele que é impossível um mortal conseguir a imortalidade, que isso é reservado somente aos deuses, e o que ele deveria fazer no máximo é aproveitar a vida, tipo um carpe diem babilônico. E só que elas são comparadas nessa relação de se defrontar com o herói e balançar as noções dele sobre imortalidade e imortalidade. No caso, ela convencendo o Gilgamesh, enquanto a Calypso tentando convencer ele a ser imortal e ele negando. Existe esse paralelo no mundo antigo entre esses dois textos. Isso. Não que os dois textos fossem conhecidos mutuamente, né? É só... Esse tipo de história, se defrontar com alguém, pode ser uma história meio comum de aparecer em alguns textos. Isso, e é realmente um contraponto interessante, né? Porque tudo que o Gilgamesh busca é imortalidade,
e o Odisseu se depara com ela e a nega sem nem Isso. questioná-la, né? Porque o objetivo dele é outro, e envolve ter uma vida mortal. Exatamente. E aproveitando nisso, né, Odisseu escolhe Penélope em detrimento de Calipso, né? Uhum. Ele está aprisionado por Calipso e ele escolhe retornar para a esposa legítima dele, Penélope. E ele menciona, ele faz a comparação, né, literal, no texto, entre Penélope e Calipso. E eu acho curioso que ele não elogia Penélope, né? Ele o tempo todo. É porque justamente aquilo que a gente já vem comentando, desse enaltecimento dos deuses, né? Os deuses, eles não são comparáveis aos mortais, né? De forma alguma, né? Eles têm uma estatura distinta. Acredito que no próximo canto isso vai ficar ainda mais evidente. Mas eles são feitos de outra coisa, né? Você não consegue comparar um deus ao mortal. Calipso nem é uma deusa importante, nem é uma deusa relevante. Mas não há comparação entre ela e a mais fiel das esposas. Dito isso, é extremamente cômico. Ele falando, eu sei que minha esposa não é tudo isso, ela não é tão bonita quanto você, ainda assim eu quero ela. Isso. E dentre as mortais, né, Penélope é das mais grandiosas esposas. Né? Ela é, talvez, a parte de Helena, o grande exemplo de mulher nos textos clássicos, né? Nos textos épicos, pelo menos. E o exemplo de fidelidade, né? Ela justamente, ela 20 anos chorando ele, se recusando a sequer ver outro homem. Mas que é justamente o que a gente falava da monogamia, né? De que Penélope desempenha o seu papel de mulher, por assim dizer, nessa sociedade, né? Ela, tanto ela, quanto o Odisseu, quanto o Telêmaco, todos os personagens da Odisseia, todos os personagens benquistos na Odisseia, eles desempenham muito bem as suas funções naquela sociedade. Dentre elas, a Penélope é um exemplo do que se imaginaria de uma esposa, né? Só que um pouco além até, talvez, porque é muito seguro para ela e outros assumirem que o Ulisses morreu. Então não teria problema ela ficar com outra pessoa. Sim. Só que ela insiste em, tipo, mesmo achando que ele morreu, ela quer, não quer outro homem. Sim. Porque na história nós sabemos que Odisseu não morreu, né? Então ela não poderia fazer isso e continuar sendo vista como Como exemplo de mulher. Como um exemplo de esposa, né? Talvez isso envolva o que a gente costuma pensar de moralidade épica, né? De moralidade grega em geral, mas no período clássico isso começa a mudar. Do período arcaico isso é mais comum, né? De que o que vale é a ação, né? Pouco importa a sua intenção. Então se Penélope traísse Odisseu, mesmo dando ele como morto, né? Assumindo a ausência do Odisseu como morte, e se casasse com outro, ela estaria traindo ele, né? Mesmo que ela não tivesse nenhum motivo para acreditar que ele estivesse vivo, né? De fato, esse conceito mais concreto de moralidade seria uma traição, né? Então ela não seria mais uma esposa típica, uma esposa modelo. E, aproveitando falando de papéis, Odisseu aparece com várias... Ele começa a desempenhar vários de seus artífices, né? Ele aparece aqui como um carpinteiro, né? Muito habilidoso, por sinal. Que ele vai bem do zero, né? Ele é o cara que corta a madeira, que pega, que arruma, que faz a vela, constrói e depois revela o que ele construiu. Ele é um cara completo. Ele é tipo o Rodrigo Hilbert da Grécia Antiga. Sim. E acho curioso como isso nos aponta, né? Não necessariamente, não no sentido muito estrito, mas isso dá um ar de uma sociedade sem especialização no trabalho, né? Você não vai contratar uma pessoa pra derrubar a árvore. E ele nem tem que contratar, né? Ele não tem isso, né? Ele tá sozinho na ilha com a Calypso. Sim. Fora umas servas que são mencionadas do nada aqui, e, enfim, não era pra elas estarem ali também. Mas como todo trabalho é desempenhado por ele sempre, né? Ele nunca delega funções, né? É de se pensar nesse ar dessa sociedade que não é essa divisão de trabalho, né? De que se você quer construir uma cadeira, você mesmo vai derrubar a árvore, vai separar os pedaços de madeira e vai construir o móvel, né? Isso para qualquer coisa, né? Você mesmo que vai construir a sua própria casa, né? A ideia que a gente tem muito capitalista de divisão de trabalho, ela talvez não estivesse tão presente, ela certamente não estava tão presente na sociedade, e talvez não nesse ponto de você fazer todas as coisas, né? Muito menos um rei como Odisseu, mas... Você tem servos para isso? Exatamente. Mas ele saberia como fazer tudo isso, né?
Ele provavelmente não faz com frequência, mas quando ele precisa fazer, ele sabe. E ele é esse exemplo de masculinidade. Né? O Rodrigo Hilbert da Grécia Antiga. Talvez no filme ele apareça sem camisa, só de short, com machado, igual um lumberjack canadense. Duro é o exemplo seu Matt Damon, né? Inclusive o nome dele, Daemon, de Deus, né? Um comentário rápido, eu não lembro se eu já fiz isso, mas no episódio 2, eu acredito, eu comentei sobre o significado dos nomes. Em outro momento eu comento sobre o que significou de seu, eu acho curioso, mas vai levar mais um tempo. Mas Calypso, né? Pela primeira vez a gente se depara com a deusa Calypso, que a gente conhece desde o primeiro canto, né? Uhum. E Calypso tem uma etimologia muito clara em grego, né? Um ouvido grego, ele reconheceria imediatamente o que essa palavra significa, né? O que o nome Calypso significa. E Calypso significa aquela ou aquele que esconde, que contém, que oculta. Porque Calypso vem de Calypto, que significa ocultar, esconder, que é o verbo comum, popular em grego. Né? Calypto, que é esconder. E o eucalipto é bem escondido? Sim. Isso, a planta? Calypto esconder, né? Eu não lembro por que eucalipto é bem escondido, mas a etimologia é precisamente essa. Eu acho engraçado que no começo você tem todo um convencimento da Calypso para que ela liberte o Ulisses, e ela faz isso por ser um pedido de Zeus e não querer contrariar Zeus. O Hermes fala isso, né? O que está te fazendo isso é não ir contra o pai dos deuses. E quando ela vai falar para Ulisses isso, ela fala que ela está fazendo de boa vontade. Achei engraçado, quando ela é ameaçada, ela faz de boa vontade. Isso, mas isso se relaciona com aquilo que você comentou dos Zeus, né? E que a gente já comentado em outros episódios, né? Zeus não é só um deus, né? Não é só mais um deus, né? Ele é o senhor de todos os deuses, né? Ele é o que está no topo de toda a ordem das coisas. Né? A vontade de Zeus, ela não é a mera vontade de um ser. Uhum. Ela é a vontade da própria ordem das coisas. Então, se Zeus quer, todos devem querer. Né? Tipo, a vontade dele deve ser realizada. Então, é como se a própria natureza das coisas dissesse que as coisas devem ser de um modo. Então, ela dizer que a vontade dela conflui com a vontade de Zeus, talvez vá nessa linha, né? De que, ok, se este que é o ser que governa todas as coisas diz que deve ser assim, então a minha vontade é que também deva ser assim, né? Então também é de minha livre vontade, né? Esse conceito de livre-arbítrio é bem polêmico no pensamento grego. Santo Agostinho não tinha inventado livre-arbítrio ainda. É porque a gente às vezes pode pensar que os gregos acreditam que tudo é determinado, né? Acho que é mais complicado do que isso. Depende do texto. Depende do texto. Os deuses sabem de tudo. Depende do grego que está lendo o texto também. Sim, mas o que os deuses sabem tudo, e tudo que acontece, em teoria, é determinado pelos deuses, mas ao mesmo tempo você tem escolha nisso. Essa distinção entre o que é a sua vontade e o que é a vontade do universo, por assim dizer, ela não era tão bem traçada, né? As duas coisas se misturam muito. Então você tem vontade ao mesmo tempo que é tudo determinado. E... Pois bem, acho que a gente pode sair da ilha, né? Não, na ilha tem mais uma coisa. Tem mais? Quando ela está falando com Ulisses, ela jura que vai deixar ele embora, que não vai atrapalhar, e ela jura pelo rio Estige. Verdade, bem mencionado. O rio Estige é um dos vários rios que há no submundo, né, no Hades. E, se não me engano, ele é o principal dos rios, né? O rio mais famoso, talvez, pra gente, seja o Lethe, que é o rio do esquecimento. Pelo menos na minha cabeça ele é o mais famoso, é o que eu sempre lembro. Pra mim o Esfinge é o mais famoso. Mas tem esse rio, outro rio que é o... Como que é em português? Esfinge? Ah, Estige. Nossa, eu falei errado. Pra mim o Estige é o mais famoso. Que é a imagem do barqueiro Caronte levando as almas é sobre o Estige. Isso, normalmente, porque ele aparece levando a alma sobre outros rios também. Depende, acredito que varia do autor. E o rio Styx é o rio que é mergulhado Aquiles, né? Estige e Styx é a mesma coisa. Isso,
O João falou uma, eu falei outra. Mas sim, ó, que é mergulhado o Aquiles. É que em inglês é Styx, em grego é Styx, né? E esse rio, assim, o juramento dela parece meio... Quando as pessoas falam, eu juro por Deus ou pelo meu pai. E se você quebrar, não tem consequência nenhuma, né? Só fica feio você mentir tendo jurado por alguém que é importante pra você. Mas aqui ela tem uma materialidade um pouco maior. Porque jurar pelo rio Estige, no caso dos deuses, significa você ter consequências se você mentir. O Hesíodo, na Teogonia, ele descreve com um pouco mais de precisão o que acontece. Ele fala que se um deus jura fazendo libações com o rio Estige, com a água do rio Estige, se ele descumprir, ele fica 1 ano sem se mexer. E sem se mexer inclui sem respirar, sem falar, sem perceber. Então você fica 1 ano estagnado. E depois que esse ano acaba, você fica mais 9 anos sem poder participar do banquete dos deuses. Então, a deusa Galipso jurar pelo rio Estige é uma coisa séria, não é da boca para fora. Eu vou deixar também o trecho do Hesíodo lá na descrição. E esse é o efeito do juramento sobre o Styx. E já que eu falei da Calypso, acho que vale falar do Styx, que Styx vem de Stygos, que é ódio. Enfim, só fica a curiosidade. O Styx? Ele é o rio do ódio, né? O rio da ira. Acho que você vai falar depois também, mas isso também tá na raiz do nome do Odisseu? Não. Ok. É outra dor. É que a raiz de Odisseu de fato, ela é desconhecida, né? Mas existe uma etimologia, existia na Grécia Antiga, Grécia Clássica, uma etimologia popular do nome Odisseu, que associava Odisseu a Lykos, né? Que é lobo, né? De onde vem, sei lá, licantropo. E aí Odisseu seria o lobo, né? Uhum. Seria algo como Lykos. Só que isso não é verdade, né? A gente sabe que isso não é verdadeiro. Só que alguns gregos mais modernos, né? Antes da Era Comum, mas acreditavam que essa poderia ser a etimologia do nome. Então Odisseu seria associado a um lobo, que não é verdade. Pois bem, agora podemos sair da ilha? Podemos sair da ilha. Enfim, aí o Odisseu constrói a jangada dele. Uhum. E é jangada que aparece? É que na minha cabeça é uma jangada, porque ele pega um monte de tronco, junta um monte de tronco e faz um mini barco. Não lembro exatamente a palavra, mas essa imagem tá na minha cabeça mesmo. Não tá. Okay. Pra mim é bem improvisado. Bem rudimentar, bem náufrago, né? Isso. E agora a gente vai ver uma cena de fato de naufrágio, né? Isso, pra mim é tipo uns 6 troncos assim, amarrado com uma corda e isso, é o que eu imagino também. Só que tem mastro, tem leme, enfim, é relativamente elaborado pro que ele tinha à disposição. Na minha cabeça é o do Maui, de Moana. Justo. E aí ele sai da ilha, né? E eu acho curioso que aqui não é a primeira menção, mas acho que é a primeira menção de todos eles juntos. Antes disso, eu ia falar dos todos eles juntos quem, né? Todos eles, os ventos juntos, né? Mas antes de falar dos ventos, Odisseu aparece aqui se guiando pelo céu noturno, né? Ele sai da ilha de noite e ele olha para o céu, ele olha para as constelações e ele se guia para a direção que ele deve ir, né? Calypso passa as instruções para ele de quais estrelas seguir. Ele também deveria saber isso, né? Ele é um grego, um navegador. E ele seguia e algumas constelações são mencionadas, né? Grande parte do nosso conhecimento de constelações é herdado da Grécia, né? Então são as mesmas constelações, né? Porque constelação é um monte de pontinho no céu, cada sociedade organiza de um jeito, né? Nós organizamos de um jeito muito parecido com os gregos porque a gente herdou essa tradição, né? Isso. O Órion, inclusive, ele é citado não só como constelação, sim, mas no discurso feminista da Calypso fala sobre ele numa relação com alguma outra deusa. E apesar de estar nessa relação, o Órion não é uma pessoa legal. A história dele é bem... E Ártemis é quem mata ele, né? Porque Órion era um caçador, e Ártemis é uma deusa caçadora, uma deusa casta, mas uma deusa caçadora, e ela é quem mata o Órion, isso é mencionado, né? Isso, acho que tem algumas histórias. Envolve ou ele ter engravidado uma das seguidoras da Ártemis, que também deveriam ser todas castas,
ou ele ter tentado violar algumas mulheres, ele ter de fato feito isso com algumas outras. Mas é assim, ele virar uma constelação parece uma homenagem muito grande pra alguém tão ruim. Que não é exatamente uma coisa boa, né? Tipo, congelar ele no céu é uma punição também. Não sei o quanto é visto dessa forma, né? Mas, enfim, várias pessoas são congeladas no céu, assim, né? São postas no céu, né? Acho que essa dimensão, em alguns momentos a gente falou de antropomorfização, em alguns momentos isso volta a um plano mais imaterial, né? Enfim, da própria descrição da aurora, né? Mas das constelações também, né? São seres, ao mesmo tempo em que eles são parte da natureza, né? Algo mais fluido do que imaginar um cara pregado no céu, né? E Orion, só para talvez situarem as pessoas, pelo menos aqui em Rondônia, acredito que no Brasil inteiro, o cinturão de Orion, né, da constelação de Orion, é o que popularmente chamado de as Três Marias, né? Na verdade, isso faz parte de uma constelação maior, que é a constelação de Orion, cujo cinturão são essas 3 estrelas próximas que a gente costuma chamar de Três Marias. Outra constelação que aparece é a Ursa Maior, né? Que aqui é mencionado, talvez isso pareça confuso, não sei, mas é mencionado com 2 nomes, né? É mencionado como o urso, né? E o vagão, né? O carro, não sei como apareceu. A massa também aparece. Que é justamente a constelação de Ursa Maior. Que o vagão justamente porque os gregos imaginavam uma carroça, né? Que é uma constelação estranha para se pensar um urso, é um quadrado com uma tira, e eles imaginavam uma carroça. Aí aparece a constelação do pastor ou do boeiro. E as Pleiades, né? Que é outro conjunto de estrelas. Que aí é curioso. Que também tem relação com Orion. Que aí é curioso, porque as Pleiades, né, o surgimento ou o desaparecimento das Pleiades determinava o início e o fim da temporada segura de navegação no Mediterrâneo, que é a primavera, da primavera ao outono, né? Você não navega no Mediterrâneo no inverno, pelo menos na região do Egeu. Então significa que o mar ainda está próprio para navegação, né? Porque ela ainda estava no horizonte. Isso é através das constelações e de alguns outros indícios nesse canto, dá para ter alguma precisão de para onde ele está indo e em que época do ano ele está fazendo essas coisas. É uma coisa para a galera que se esforçou para tentar identificar isso, é possível. Sim. E ele fala que a Ursa Maior não se banha no mar, né? Justamente porque nesse lugar da Terra, né? nessa região, a Ursa Maior nunca abaixa do nível do oceano, né? Ela nunca sai do horizonte, né? Ela circunda, ela faz o giro completo em torno do espectador. Né? Ela não desaparece como outras estrelas desaparecem. Então ela nunca se banha no mar, ela nunca se deita no mar, né? Ela está sempre sobre ele. E, enfim, agora sim, posso falar dos ventos. Que finalmente os 4 são mencionados, né? Antes eu acho que tinha aparecido alguns. Isso varia de tradução para tradução, como eles vão aparecer, ou quantas pessoas vão reparar. Porque acredito que a tradição em português é manter os nomes dos ventos, como aparece em grego. A tradição em inglês é traduzir o nome deles. Porque os ventos significam as duas coisas, né? São deuses menos antropomorfizados, por assim dizer. Porque eles aparecem com o nome deles, mas é o nome do próprio vento. Então, eles não são exatamente físicos, né? Eles são o próprio vento. E são 4, né? O vento do leste, que é o Euros. O do sul, que é o Nostos. O Zéfiros, que é o do oeste. E o Bóreas, que é o do norte, né? De onde vem Boreal, né? Que é algo do norte. E são os 4 ventos que vêm ao encontro do Odisseu. Porque ele passa por uma tempestade. Então são os 4 ventos, enfim, derrubando a jangada dele. E tem algum deles, ou todos eles, são aprisionados em algum momento. Não que eles deixem de existir no mundo, mas você tem como armazenar vento. Ai, a Dilma fazendo escola. Você tem como estocar vento na Grécia Antiga. E eles têm um papel importante mais pra frente. De novo. E daqui que vem essa palavra mais conhecida em português, né? Que é do vento do oeste, que vem Zéfiro, né? Enfim, que deles é o mais famoso, né? E acho que a última divindade que aparece, que fala Atenas, do Zeus,
da Calypso, do Poseidon, que começa a atrapalhar bastante o Odisseu aqui. Aproveitando que você falou do Poseidon, o Poseidon dá uma de Saruman aqui, né? Saruman? Enquanto a sociedade está fazendo a jornada por Caradhras, o Saruman joga uma tempestade neles. Quem é Saruman? Saruman é o mago branco de Senhor dos Anéis. Ou de muitas cores, né? Ele depois muda Saruman de muitas cores, que é branco. E aí ele dá uma de Saruman aqui, né? O Poseidon. Ele manda Ele não manda a tempestade em si, porque os ventos são relativamente independentes, mas ele manda ondas para derrubar a jangadinha do Odisseu. E ele consegue. Isso, e parece muito desagradável pro Odisseu. O coitado passou 7 anos sofrendo na ilha. Quando ele acha que vai sair, ele derruba a jangada dele, joga na pedra, não deixa ele respirar direito, ele fica todo esfolado. E como... Ele tá bem náufrago do Tom Hanks aqui. Como o Zeus só mandou libertar ele para que ele voltasse para casa, o Poseidon pode judiar dele quanto ele quiser, né? Mas esse é o penúltimo que eu queria falar, o Poseidon, porque depois tem que ajuda um pouco o Ulisses, que é a Ino. Que ela aparece, a deusa Ino, ela aparece meio do nada, Sim. Só para dar um auxílio porque ela se apiedou dele. E é uma... Fala que ela é Ino, filha de Cadmo. Isso pra gente facilitar alguma coisa, pros gregos provavelmente sim. Mas que tá numa situação parecida com o do Títono, de ser elevado à categoria de imortal. Só que ela um pouco mais, que ela não fica só imortal, como ela vira uma deusa, depois que ela tenta se suicidar. Ela pulou no mar com o filho para fugir de um marido violento. Em alguns lugares eu achei que um marido doente, mas eu não sei se isso teria patologizar um comportamento dele. Mas ela tenta se suicidar e os deuses ficam com pena dela e ela é levada à categoria de deusa, tendo uma deusa pequena, né? Tendo um papel ali tendo algumas atribuições em relação ao mar, que é o que faz dela uma deusa propícia para ajudar o Odisseu nessa situação. Uma ajuda também meio sutil. Ela dá um véu para ele que de alguma forma ajuda. É um artefato mágico, né? Um dos artefatos mágicos que aparecem, né? Não tem uma definição muito específica aqui de como ele está ajudando. Mas ele consegue sobreviver ao naufrágio por causa do véu, né? Uhum. Então, fala que ele usa, mas não fala tipo, de que forma que ajuda. E depois dele usar, ele ainda bate nas pedras algumas vezes. Mas enfim, funciona, né? Ele usa isso e consegue chegar na ilha. Isso, e ela vem até ele como albatroz, né? O que é, de novo, né? A Atena tinha virado... O abutre. Isso, na tradução do Frederico, um abutre. Acredito que é mais razoável supor que ela virou uma águia do mar. Né? Uma águia pescadora. E aqui, finalmente, aparece um albatroz, né? Uma outra ave marinha. E ela vem como albatroz, entrega o véu e volta. Como a gente está falando, né? O Odisseu fez a jangada dele, estava indo para a Ilha dos Feácios, né? É o que... Eu não lembro agora se Atena ou Calypso manda ele ir para essa ilha. E aí ele é atrapalhado pelos ventos e por Poseidon, ajudado por Ino, e com o véu de Ino ele consegue chegar até a ilha, né? Até a costa. E ele... Quando ele está sendo naufragado, né, quando ele está já à deriva no mar, nadando para a costa, eu acho muito curioso que ele suplica, mas ele não suplica a um deus, né? Ele suplica ao próprio rio, porque ele vê o encontro da água do rio com o mar, e ele está nadando naquela direção, porque é uma ilha, a Ilha dos Feácios é uma ilha toda rochosa, né, cheia de promontórios, né? Então ela não tem praias, pelo menos durante toda a costa dela. E ele acredita que na ligação do rio com o mar, na costa do rio, nas margens do rio, vai ser mais fácil ele chegar em terra. E é interessante nesse momento, porque ele faz, na tradução pelo menos, ele faz oração no coração. Que é uma forma incomum de você rezar na antiguidade. Porque você reza assim como você lê em voz alta. Diferente de hoje, que a oração pode entrar num âmbito muito mais particular, muito mais íntimo, que você faz na sua cabeça ou para você mesmo. A oração não, a oração ela é para fora. Ela é para os deuses ouvirem e é um ato público. Isso, as pessoas não têm acesso, os deuses não têm acesso ao que você está pensando, né?
Eles não são o Xavier. Uhum. Você precisa enunciar o que você está dizendo para eles ouvirem, né? Você precisa proclamar, né? Enfim, algumas das palavras para rezar em grego tem essa estrutura de como para fora, né? Então você fala para fora e em pedido de auxílio, né? Em prece aos deuses. E aí Odisseu suplica o rio, né? O que pode parecer estranho, porque o rio não é exatamente um deus, né? Mas nesse contexto de imaginário religioso grego, e especialmente na época, as entidades naturais são pensadas como os deuses, né? Há essa mistura, né, na religião grega entre fenômenos naturais e a personificação deles em deuses. Então os rios, né, essas grandes estruturas naturais, elas também podem ser pensadas como entidades divinas, né, ou entidades desse plano espiritual. Espiritual não é uma boa tradução, né, mas desse plano divino. E aí ele reza e consegue chegar até a costa. O Platão não tinha inventado ainda A distinção entre planos. A gente mencionou em algum momento, acredito que no episódio de abertura, que há confusões entre geografia de fato da Grécia Antiga e a geografia homérica. O Homero é muito ruim em geografia. Alguns lugares existem, né? Ítaca existe, Esparta existe, Argos, Micenas, enfim, a própria Troia. Então, eu falei Esparta. Vamos ver. A própria Troia, embora a gente não tenha... Seja polêmico se discutir onde é exatamente Troia, ela fica na costa da Ásia Menor. Da atual Turquia. Isso. E depende de qual Troia também, né? Porque as cidades vão se sobrepondo. Você tem a destruição de uma cidade, construção de outra em cima, constrói de novo, destrói, constrói. Então você tem tipo umas 9 camadas de Troia ali. Você não sabe em qual talvez tenha se passado a guerra. Isso. Se é que se passou, né? A quem discuta. E toda essa geografia que nós estamos vendo nesse canto, ela é fictícia. Né? Toda essa geografia, desde a ilha de Calipso até a ilha dos Feácios, até esse povo dos Feácios, ela é completamente mitológica, né? Ela é completamente literária dos textos de Homero. E o povo dos Feácios, como a gente vai ver mais adiante, ele é um povo especial, né? E acho que eles dão uma adiantada, né? Tipo, é um povo querido pelos deuses. Exatamente. E agora a gente vai chegar no canto 6, que é do que eu conheço da Odisseia, do que eu já li da Odisseia, é o meu canto favorito, né? É o canto que a gente trabalha no método, na Unicamp, né? No texto que a gente aprende grego na Unicamp. No método aprendendo grego. No método aprendendo grego. E é o texto que eu mais traduzi, né? É o que aparece no método, então é o texto que eu traduzi, acredito que eu traduzi quase 200 versos dele, a abertura dele inteira. Então é o texto que enfim, mais me chama a atenção, e de tudo que aconteceu até agora, acredito que seja o que mais tenha elementos interessantes, tem várias coisas curiosas que acontecem com o Odisseu, e agora a gente finalmente está acompanhando o Odisseu, né? Ao contrário do capítulo anterior, né, do canto anterior, do canto 4, que apesar de ser um canto muito longo, não acontece tanta coisa assim, né, na minha opinião. Porque a maior parte dele é diálogo. Ele é mais informativo. Exatamente. Aqui acontece muita coisa, né? A gente vê o Odisseu capturado, ele escapa, ele naufraga, ele amanhece, né? Ele chega na ilha dos Feácios, e ele se esconde nas folhas, né? Tal qual Adão? Ele tem toda a descrição aqui, né? De que como ele não tem luz, ele se cobre com folhas, né? Porque, enfim, isso seria o mais prudente a se fazer. E é assim que a gente vai encontrar ele no canto seguinte. Como ele vem ao mundo. E ele está nu, né? Enfim, que também é uma informação importante para o canto seguinte. E é uma coisa meio triste, porque quando ele saiu da ilha, a Calipso deu vestes para ele. Sim. Então ele perdeu os presentes a Calipso em 30 minutos de viagem. E ele abre mão ele é mandado abrir mão, né? Mas ele abre mão do item mágico que ele ganhou. Não, fazia parte do contrato. Era uso único, né? Era um item de RPG de uso único.